esse tema com o nosso querido Donalvan Maia, CEO da Fox Grãos, que está aqui com a gente. Oi, Donalvan, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Valteno. Bom dia, Carol. Tudo ótimo, graças a Deus. Essa é uma época boa para emprego no campo, porque o pessoal que mexe com máquinas está começando a preparar os fazendeiros, né, os agricultores, para poder botar o pessoal para plantar soja. Estou mentindo ou falando a verdade, Donalvan? Verdade, Valtena. As máquinas já estão todas sendo organizadas ali. A gente precisa de dar aquela manutenção antes da safra, né? Da manutenção no jogo de plantadeira aí. As pessoas já terminaram o preparo de solo. O próximo passo aqui agora é realmente plantar, né? Então é colocar semente no chão, adubo no chão para poder iniciar uma nova safra. E com isso aí, com o movimento, os trabalhos do campo aumentam bastante. Que a gente viu, logo terminou aqui a colheita da safrinha, aí dá aquela calmaria, né? Então agora volta todo o movimento, o trabalho para o campo. Quanto é que ganha um operador de máquina, hein? Você tem algum cálculo? Eu estou falando que eu tenho um sobrinho que é operador de máquina. Já está então, querendo saber o salário dele, né? Mas eu estou querendo saber, assim, porque essa é uma área que a gente vê crescendo no campo. O cara que sabe operar uma máquina dessas, Carol, não é uma coisa simples. Por mais que as máquinas sejam automatizadas, elas são muito caras e o proprietário só coloca a máquina dessa na mão de quem sabe e de quem conhece. Portanto, esse tipo de trabalho no campo está tendo cada vez mais um reconhecimento e um aumento da renda no campo. É ou não é, Donalvan? Verdade, Valtena. A gente sabe que a especialização aumentou porque a tecnologia aumentou. A gente conta semente hoje, antes era semente só por hectare, hoje é semente por metro e é semente quase que por centímetro quadrado ali. O espaçamento entre uma semente e outra tem a ver com a fertilidade do solo, com o tipo de solo, com a quantidade de água ali, quantidade de chuva esperada. E isso aí, as máquinas vão ficando cada dia mais tecnológicas e com a precisão maior, não só para semente, mas para adubo, para aplicação. E isso se faz necessário cada dia mais que o operador ele seja mais especializado para operar. E afinal de contas é uma máquina com alto valor agregado, aí, tem máquinas de 2, 3 e até 4 milhões de reais. Então precisa de uma pessoa ali para cuidar, como você bem falou, o proprietário, o produtor rural, o dono daquela máquina, para confiar um maquinário tão caro na mão de alguém, essa pessoa tem que ser especializada. E a gente viu essas pessoas se especializando bastante para melhorar. Agora, falando em ganhos, isso varia muito do tipo de trabalho que ele faz. Agora, um ponto muito positivo que a gente vê em várias fazendas hoje, Valtena, é que os operadores, geralmente, eles participam, em muitas fazendas, eles têm participação na safra ali. Então, quanto mais produtivo, quanto mais se colhe, quanto mais se planta, quanto mais se colhe, eles têm uma participação ali, geralmente em grãos, daquela safra. Mas é comum a gente ver salários ali, conversando com o pessoal de colheita, pessoal ganhando entre 4 e até 8, 10 mil reais. Então, só que, claro, em períodos de safra. Então, como é sazonal, às vezes você tem um ganho maior no período da safra e ele reduz um pouco fora da safra. Mas são salários que são interessantes, que não se via antes, trabalhos no campo, né? Mas além do salário, Valtena, a gente tem uma condição de trabalho bem diferenciada hoje dentro dessas máquinas. É tudo no ar-condicionado, tudo ali no touchscreen, tem que programar essas máquinas, geralmente o operador da máquina que fica dentro da cabine cuida muito bem da sua máquina, geralmente tira a botina, entra de meia lá dentro, porque é um tipo de trabalho um pouco diferenciado e que a gente está vendo uma mudança muito grande no campo. Então, falando em salário, assim, o que a gente vê no campo é entre 4 e 10 mil reais, varia, mas depende da quantidade que se planta, a quantidade de operadores que tem, do tipo de partnership, o tipo de participação que aqueles funcionários têm lá, mas é um salário que melhorou bastante, então só que precisa de uma especialização melhor. É música sertaneja, o cara só vai colhendo e plantando, ouvindo música, né, Gente, dona a tecnologia, ela sim, chegou com certeza. no campo. Pode falar. Às vezes você abre a porta da máquina e tá tocando uma música volta lá dentro. Não, a tecnologia, ela chegou no campo de um jeito, e o Donalvan falando aqui, me veio em mente quando eu estive em Campinas, acompanhando os lançamentos da John Deere, que eu andei no maquinário por lá junto com o operador, e realmente, tudo no touchscreen, o ar-condicionado estava melhor dentro da cabine do que fora, inclusive. Não, agora na Expo Inter também, eu estava lá no stand da John Deere, e assim, uma colheitadeira, cara, super potente, com
com laser que vê na frente, você é cada vez mais tecnológico, né? E as pessoas, embora seja tecnológica, as máquinas cada vez mais precisam da assistência técnica, de quem compreende. Isso vai gerando renda no campo. Olha que maravilha essas imagens que a gente está vendo aí, da colheitadeira. Com certeza. Mas você ia perguntar sobre soja, não era? Exatamente. Aproveitar aqui que a gente já falou das tecnologias, agora faz um panorama para a gente, dona Alvan, do andamento da colheita de milho e também do plantio da soja. Olha, milho já colhemos, né? Agora o que nós temos que discutir realmente é a soja, que inicia o plantio, que culmina lá vai começar o início da colheita da safra norte-americana, e aqui no Brasil a gente começa nosso plantio, onde a gente tem o maior volume aí, o centro-oeste brasileiro. A gente fala de Goiás, Mato Grosso do Sul, por exemplo. Mato Grosso do Sul começa hoje, termina o vazio sanitário, então a autorização de plantio é hoje. Mato Grosso já teve, que foi no dia 7 de setembro. Geralmente lá se planta um pouco antes, e aqui no estado de Goiás dia 25. Então primeiro Mato Grosso, depois Mato Grosso do Sul, depois Goiás. Mas, como eu gosto de falar sempre, essa é uma questão legal, né? Uma questão que nós aqui, humanos, colocamos. A segunda questão, e mais importante, é a questão de umidade no solo. Lá no estado do Mato Grosso mesmo, por mais que tenha já tido autorização para plantio a partir do dia 7, a gente vê que houve plantio mesmo nas áreas de pivôs, né? Que você consegue controlar ali a quantidade de água no solo. Agora, lá no estado do Mato Grosso começa hoje e as frentes frias começam a chegar. E a expectativa aqui no estado de Goiás é para que seja no final do mês de setembro, para começar a plantar principalmente os pivôs centrais. Então, assim, para dar aquele panorama, tá todo mundo, como você falou, Valteno, organizando as máquinas, em manutenção ali, porque geralmente o início do plantio ele começa um pouquinho devagar, mas depois que ele começa, ele deslancha, ele acelera, principalmente por causa dessa tecnologia, mas a expectativa é muito grande, está todo mundo se arrumando. Mas tem um ponto de atenção aí, viu? A gente viu a comercialização um pouco dificultada, um pouco mais lenta, e essa comercialização um pouco mais lenta, ela está fazendo chegar um pouco mais atrasada. Eu falando com várias pessoas que trabalham em empresas de fertilizantes, falando, olha, muito adubo e muita semente ainda não chegou no campo, então dá uma acalmada aí que a gente tem que terminar de entregar. Isso até no Mato Grosso, tá? Então tá terminando de chegar adubo e semente no campo para poder começar a fazer esse plantio. Ontem eu conversei com o Zeca Chiarello, que é um amigo meu lá do Mato Grosso, grande produtor de soja, e eu perguntei, e aí, Zeca, já começou a plantar? Não, Valteno, já tem uma autorização, mas não choveu. Isso é lá em Sinop. Então, Sinop, que é um dos grandes municípios produtores de soja. Ainda não começou lá o plantio, mas a gente agora há pouco viu a previsão do tempo, dona Alvan. Vai chover muito, de acordo com a meteorologia, a partir do final de semana e semana que vem até 30%, né? Que ele falou, em 3 dias deve chover 30% do que choveria no mês de setembro, pegando essa região de Goiás, aí, do sul de Goiás, aqui o Distrito Federal, o norte de Mato Grosso. Então, se isso realmente se confirmar, aí o produtor tem mais segurança para não fazer igual a 2 anos atrás, que a gente plantou a soja e teve aquela perda, lembra, né? Sim, lembro demais. E aí, depois daquele segundo ano passado aí, Valteno, os produtores ficaram bastante cautelosos, justamente porque às vezes dá aquela chuva de manga, né? Aquela chuva passageira, rápida ali, o produtor se anima, coloca a semente no chão, mas depois a chuva some. Então o produtor geralmente ele está esperando um pouco mais para plantar, para a gente, quando a gente fala no perfil do solo, o solo está aqui em cima, começa a chover, ele começa a molhar a terra de cima para baixo e fazer como se fosse uma caixa d'água no solo ali. Então quando o produtor espera ali 60, 70, 80 milímetros de chuva acumulada, para dar uma segurança, que quando essa semente é colocada no solo, ela tem a possibilidade de emergir, de começar a crescer, virar uma plântula, mesmo se faltar chuva aí por uns 5, 6, 7 dias. Então o produtor vai esperar um pouquinho, ele está mais cauteloso, e é necessário ficar cauteloso, né, porque o investimento é muito alto, principalmente porque você tem um custo de maquinário passando ali, um custo de semente, a gente tem que fazer replantio, a gente viu isso há 2 anos atrás, é um custo muito alto, uma perda de agilidade no plantio, não consegue plantar toda a área, então o produtor vai esperar um pouquinho. Como eu falei, as áreas de pivô não, as áreas de pivô central, que você tem ali, você consegue irrigar, né? Então os produtores que têm essa quantidade de água armazenada, ele vai conseguir fazer esse plantio logo no início ali da previsão legal, né? Logo que finaliza o vazio sanitário. E o preço da soja? Temos uma média aí? Olha, eu vou falar um negócio interessante que acontece. Nós vimos aí uma queda no dólar muito forte ontem, né? Então, nós, desde 6 de junho de 2024,
nós não temos um dólar tão baixo, né? Na casa dos 5,32, 5,33 ali. E aí a gente tem aquela seara, né? Olha, dólar baixo é bom para eu adquirir insumo, mas é ruim para eu vender soja, e a gente volta naquela velha discussão nossa, que o quanto é importante a gente olhar para a comercialização e olhar para os componentes de forma separada. Por mais dólar em baixo, a gente está vendo soja em alta lá em Chicago, então chegando a patamares de 10,80, claro que nós temos questões geopolíticas, a China se aproximando novamente dos Estados Unidos, faz uma expectativa de aumento de demanda por parte da China, e isso faz os preços elevarem. Então tem uma oportunidade muito boa agora, que é essa elevação de preço em Chicago, ali na casa dos 10,80, 10,85 dólares por bushel, ou seja, soja em Chicago se elevando, nós vemos essa soja próxima a 10 dólares, o impacto é muito grande, e por outro lado a gente está vendo um dólar em baixa agora, então é um fator multiplicador do outro, e nós temos um terceiro elemento que é o prêmio. Então hoje o que nós estamos vendo aqui no estado de Goiás é uma certa estabilização, soja na casa dos 112 a 115 reais. Semana passada tivemos uma oportunidade, até falamos dessa oportunidade aqui, que a gente estava num rally de alta ali, e a gente teve soja chegando na casa dos 120 reais para entrega de março do ano que vem, isso pensando em Goiás, tá? Que é bem o centro aqui do Brasil. Agora é cerca de 5 reais abaixo em relação à semana passada, mas ainda com produtores fazendo boas negociações. E quando a gente fala de 115, o que está segurando esse preço, já que o dólar caiu, são os prêmios. E aí é a hora do produtor fazer uma boa estratégia para quem ainda precisa comprar algum fertilizante ou algum produto dolarizado, de fazer a relação de troca. Ou seja, porque se o preço do insumo que é dolarizado cai e você está conseguindo fazer um preço de venda em reais por saco, você faz uma relação de troca muito interessante de soja por seu insumo. Então o produtor tem que ficar muito atento a essas oscilações de mercado. A gente falou aqui várias vezes, acho que a última vez que a gente falou disso, Valteno, Carol, falamos de dólar 5,60, 5,70, então e poderia o produtor vender. Então essas variações, pegar essas variações em momentos separados são o que garante a sustentabilidade para o produtor. Mas a soja hoje está na casa aqui no estado de Goiás, respondendo sua pergunta de forma mais prática, na casa dos 112, 115 reais, dependendo da região. Olha só, compromisso seu agora, vai filmar pra gente o primeiro plantio de soja em Goiás, é hora que você passar perto aí de uma colheitadeira, vai lá, grava. Olha só, moçada, e aí a gente, na próxima conversa, aí já coloca você também mostrando como é que é o plantio da soja, como é que é o espaçamento. Dia 27 agora, Valteno. Dia 27 agora tem a abertura da safra de soja, que vai ser lá no Vale do Araguaia, uma região muito importante aqui do estado de Goiás. Vou estar presente lá, faço uma filmagem sim e envio para vocês. Manda pra gente então, quero ver você em cima de uma colheitadeira. Com música sertaneja, tá bom? Dona Alvan, obrigada. Pode deixar, Leonardo. Um abraço, pessoal. Tchau, até mais.